Obrigado, pastor Sérgio. É uma alegria imensa estar mais uma vez com os amados irmãos. Numa quinta-feira, encontrar tantas pessoas reunidas na casa de Deus nos alegra profundamente o coração. Estamos levantando uma pergunta: será que o Brasil está experimentando um despertamento, um avivamento genuíno da parte de Deus? Todos nós temos passado por experiências que criam entusiasmo, empolgamento. Muitos de nós, especialmente na juventude, temos sido emocionalmente estimulados e temos querido, de alguma maneira, manter este empolgamento quando ela tem sua origem em Deus e no seu Espírito. Nós estamos celebrando esta semana, os irmãos talvez nem sabiam, 280 anos desde o primeiro grande avivamento em Saxônia, em Herrnhut, Casa do Senhor, Conde de von Zinzendorf. E como aqueles morávios estavam refugiados da Checoslováquia, ele tinha dado abrigo para eles e proteção, e ele, sendo um homem muito dedicado ao Senhor, exigia que eles reunissem todos os dias para buscar ao Senhor. Mas no dia 13 de agosto de 1727, algo que o próprio von Zinzendorf não podia ter esperado aconteceu. E aqueles irmãos, algumas centenas deles, foram tocados de uma maneira tão especial por Deus, que nada neste mundo ocidental é o mesmo hoje, em consequência daquele avivamento. O avivamento foi tal que começou uma reunião de oração que durou 100 anos sem parar, dia e noite, orando, principalmente para missões. Saíram daquele pequeno grupo de refugiados sem sustento. Imagine, irmãos, 226 missionários que se espalharam desde a África, América do Norte e Ásia, norte de Canadá, e em apenas a vida do Conde von Zinzendorf, mais missionários saíram daquele grupinho de irmãos do que de todas as igrejas evangélicas da Europa Ocidental. Algo absolutamente inesperado, inédito. Baseado naquele movimento, o João Wesley se converteu e foi transformado também por um avivamento na sua própria vida no primeiro dia de 1739, pouquíssimos anos depois daquele avivamento em Herrnhut, na Saxônia, Alemanha. E daí, homens como Whitefield e outros também foram tocados. E daí, milhões de crentes. E o grande movimento missionário, que alguns datam até 1793, com a saída de William Carey, e com os primeiros missionários saindo por causa de um compromisso de alguns jovens reunidos debaixo de feno, lá de Williams College, em Massachusetts, Norte América. E aí o movimento missionário
deslanchou como nunca tinha acontecido antes em centenas de anos da história da igreja. Eu digo que se não fosse aqueles avivamentos, eu tenho certeza, em primeiro lugar, que eu não estaria aqui esta noite. Impressionante que eventos que ocorreram, que nós, na maioria, nem sabemos que existiram, tem afetado nossas vidas profundamente, mudando o rumo de nossas vidas. Eu até pergunto, será que esse movimento radical teria surgido se não fosse aquele avivamento que ocorreu em Herrnhut em 1727? Será que os meus pais teriam saído de América do Norte para ir para a Bolívia em 1923, será que eles teriam saído se não fosse um homem chamado Dele Moody, um homem que também foi tocado pelo poder de Deus num grande avivamento? Irmãos, se o Brasil realmente está passando por um avivamento genuíno, segundo a autoridade maior do mundo, que já faleceu, o senhor Edwin Orr, isso automaticamente produz um grande movimento missionário. Os chineses, que consequência do movimento de avivamento na Inglaterra, nos anos 1858, 59, levantando um jovem médico chamado Hudson Taylor, que pela graça de Deus conseguiu levar 1000 missionários para o interior da China. Lembre-se, irmãos, que a China nunca tinha sido tocado, era bem pior do que o sertão brasileiro. Mas com este movimento do poder de Deus, nos meados do século XIX, hoje, na China comunista, o poder de Deus está levando milhares de pessoas a Cristo a todos os dias. Os irmãos não estão nem pensando, talvez nem orando pela China. Mas calcula-se entre 20 e 25 mil pessoas se convertem todos os dias no entorno da China. Por quê? Porque alguém teve a graça de Deus na sua vida para chegar lá e convidar outras pessoas a deixar suas famílias. Muitos deles foram mortos. Houve uma rebelião no ano 1900, 107 anos atrás, em que morreram muitos missionários na China, mas aquele sangue só fertilizou. E o resultado é que, hoje em dia, a China pretende ser a grande força missionária do mundo, quando Deus abrir as portas para aqueles irmãos saírem. Seu plano é sair da China e acompanhar aquele caminho da seda, que vai seguindo da China pelo Afeganistão, pelo Irã, evangelizar Turquia e finalmente chegar em Jerusalém e levar os judeus a Cristo. Eles estão orando para isso, os irmãos fiquem aí ajudando eles e cooperando nas orações daqueles amados irmãos. Mas eu quero ler um pequeno trecho da palavra que os irmãos encontrarão em Efésios. Ontem nós queríamos deixar em suas mentes um quadro do que significa avivamento, que aconteceu cerca do ano 51, 52 depois de Cristo, na cidade impressionante de Éfeso. Apenas 10 ou 11 anos depois, Paulo escreve Efésios para aquela igreja e outras igrejas da Ásia. Mas, em particular, eu queria que os irmãos façam a conexão dos versículos que eu quero ler, capítulo 5,
e até versículo 20. No trecho anterior ao versículo 14, o apóstolo está falando de que outrora vocês eram trevas, vocês eram pura escuridão, mas agora são luz no Senhor. Mas tudo, versículo 13, o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Imagina um raio-x ao operar esta noite e colocar numa grande tela todo o seu coração, seus pensamentos, suas intenções, seus valores, o que você pretende fazer com o seu dinheiro, tudo colocado numa tela. A luz do Senhor torna visível todas as coisas, particularmente as coisas escondidas em nossos corações. Agora, versículo 14. Versículo 14 começa: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus querido, amado Pai Celeste, sê conosco nesta noite, porque se Tu não estiveres aqui, e pelo Teu Espírito poderoso, abrir corações e despertar, Senhor, pessoas que dormem, nós teríamos vindo em vão. Portanto, para a Tua glória, Senhor, não para a glória de nenhum homem, nem nenhuma organização, nem a própria igreja, rogamos, ó Deus, que Tu estejas agindo e falando e modificando as intenções e desejos e propósitos secretos dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. O que quer dizer avivamento? Stephen Olford deu uma explicação nas seguintes palavras: aquela estranha, soberana obra de Deus, no qual Ele visita o seu próprio povo, restaurando, reanimando, libertando para receber a plenitude dos seus benefícios. Se os irmãos estão aguardando Deus fazer mais na sua vida do que Ele tem feito até agora, os irmãos estão esperando algo que o Alford chama de avivamento. Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso e as outras igrejas da Ásia, diz que eles estão de algum modo dormindo no meio de defuntos. Desperta, ó tu que dormes, e levante-se dentre os mortos,
Para aqueles irmãos aqui que nunca dormiram num cemitério ou um necrotério, eu queria que os irmãos notassem que esse texto estranhamente nos convida, nos conclama a despertar e levantar-nos, porque quem dorme, dorme deitado. Os defuntos também estão deitados, de maneira que há uma tremenda dificuldade de ser confundido com o morto, simplesmente pela sua posição. Eles estão com os olhos fechados, você também. E essa confusão entre quem é de Deus e quem não é de Deus é justamente o problema que o avivamento muda, e muda radicalmente. Eu dormi num cemitério uma vez, os cemitérios da outra América, nesse caso foi o Canadá. O cemitério era tranquilo demais, nenhum espírito nos perturbou, tinha grama, muito bem cuidado, e a gente dormiu tranquilamente, não tivemos que pagar nada, não tem muro em volta dos cemitérios daqueles lados. Parece que ninguém está com medo que esses espíritos vão escapar. Tem que colocar muro em volta, não. Portanto, foi uma noite absolutamente tranquila. Só que nós não dormimos no meio dos defuntos, mas por cima deles. Eles estavam lá embaixo e nós tranquilamente dormindo por cima deles. A história que se conta de dois rapazes que viviam no lado sul do cemitério e que todos os sábados à tarde, depois do seu trabalho, chegavam lá cruzando o cemitério, e nesse sábado à noite, voltando já escuro, o primeiro, que nós vamos chamar de Samuel, assobiando, muito feliz, seguindo o seu trilho, de repente caiu no fundo de uma cova preparada enquanto ele estava lá nas suas faras. Ele rasgou a parede do túmulo, nada lhe deu esperança de poder sair de lá, se recolheu num cantinho no túmulo, enquanto seu amigo Joãozinho também vem seguindo o mesmo trilho. E de repente ele também caiu no mesmo buraco. Daí ele começa a rasgar as paredes, não queria ficar lá a noite toda. De repente, uma voz atrás dele diz: olha, João, você não sai daqui hoje. Sabe que ele saiu? Ele saiu. O susto foi suficiente para dar uma força extra-humana. E aquele rapazinho pulou para fora e foi correndo para casa e deixou o seu amigo lá, nem sabendo quem é que tinha falado com ele. A palavra do Senhor é: sai dos túmulos, sai do necrotério. Por quê? Porque no necrotério é tudo oscuro, é tudo o que ele diz era trevas. Vocês eram trevas, agora não são mais trevas. Sua vida mudou radicalmente porque você está em pé, você tem vida. Esses cadáveres estão sem vida, são inertes, não podem fazer nada, não podem falar, não podem dizer nada. São pessoas que não fazem nada. Mas é justamente esse quadro que Efésios 2 usa para descrever os incrédulos de João Pessoa e do sertão de Paraíba. São pessoas mortas em delitos e pecados. Portanto, o crente que não é diferente do seu amigo não cristão,
e que pode ser confundido de modo que pessoas não sabem que ele é cristão, de verdade. Não sabe que ele tem outro chefe do que aquele chefe da sua companhia. Não sabe que ele está obedecendo uma outra voz do que a voz do seu patrão. O texto então diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Agora, quando a gente começa a perceber o que Paulo está dizendo aqui, podemos entender perfeitamente porque que o grande avivalista Jonathan Goforth, que foi missionário muito usado na Coreia, como também na China, exatamente 100 anos atrás, que ele disse, escuta essas palavras de Goforth: estamos convencidos de que a maioria dos crentes vive em um nível muito inferior àquele que nosso Senhor planejou para eles. Um nível muito inferior. Em vez de dormir em cima dos defuntos, lá embaixo. De maneira que não dá para distinguir. Fulano é crente? Não sei. Ele frequenta a igreja. Se perguntar, diz que ele é crente. Mas em termos de vida, em termos de luz, sua vida é muito inferior daquilo que Deus espera dos seus filhos. Porque em vez de ficar em pé, em vez de estar correndo na direção do céu, da santificação, ele está imitando os seus colegas não cristãos. Richard Owen Roberts, eu mencionei ele ontem, escreveu uma bibliografia de 9.000 títulos sobre avivamento. Ele escreveu um livro sobre avivamento. Ele diz: quando é que o avivamento é necessário? Se nós usarmos dentro do texto de Efésios 5, seria: quando é que se pode confundir uma pessoa viva com uma pessoa morta? Quando é que alguém que dorme pode ser confundido com aquela senhora escocesa que foi sepultada depois de morrer, já grávida de gêmeos, e naquela noite os ladrões desenterraram, destamparam aquele caixão que ela estava enterrada, e o que eles perceberam foi que ela estava com os olhos abertos, olhando para eles. Olha, meus irmãos, a diferença entre vida e morte é muito grande. Esses ladrões não roubaram o anel dela, não pegaram o seu dente de ouro. Eles correram. Ela foi resgatada e deu luz a filhos que foram reformadores da igreja. Levanta dentre os mortos. Quando que o avivamento é necessário? Deixe-me dar algumas dicas aqui, com a ajuda do Roberts. Primeiro, quando a oração deixa de ser vital para o cristão. Há dois tipos de oração. Tem oração reza e tem oração em que você insiste com Deus: eu preciso de sua resposta. Deus dá atenção, meus amados em Cristo, quando Ele percebe quanto nós queremos a resposta. Nós fomos instados esta noite para orar por esse trabalho do sertão, mas a maioria de nós não vai orar com insistência. Nós vamos lembrar, talvez, se Deus trazer a nossa memória, e dizer: oh Deus, abençoa aqueles missionários radicais, e esquecer do assunto. Meus irmãos, a diferença entre nossa oração e a reza católica é muito pequena. Número 2, quando a busca pela verdade bíblica para, e os
cristãos se acomodam pacificamente com as verdades adquiridas há muito tempo passado. Um diácono numa igreja onde pastoreava um dos nossos formandos da Faculdade de São Paulo, depois daquele jovem começar a pastorear a igreja dele, não sei, 4, 5 domingos, ele aparece lá, batendo o pé e mandeando o seu dedo debaixo do nariz desse pobre jovem, dizendo: olha, tudo que o senhor está dizendo eu já ouvi há 20 anos, eu não preciso ouvir essas coisas mais. E saiu, talvez para nunca mais entrar numa igreja. Que foi o problema dele? Dormindo no meio dos mortos. Nada de vida para dizer para esse pastor: eu gostaria tanto ficar com o senhor orando sobre a sua mensagem, trabalhar sobre o texto que você vai pregar no próximo domingo. Não, tudo que o senhor está falando já ouvi. Número 3, quando o conhecimento bíblico é tratado como fato externo e não tem aplicação genuína, pessoal na minha vida. Isso acontece milhares de vezes em nossas escolas bíblicas dominicais. A gente escuta informações e mais informações, mas não faz diferença nenhuma. Número 4, quando pensamentos sérios e marcantes sobre temas espirituais são raros ou até inexistentes. Pouco interesse existe nas realidades espirituais. A gente sabe disso porque nós publicamos livros. Desde que eu cheguei no Brasil, livros para suprir a necessidade de conhecimento espiritual. Quantas pessoas compram e leem livros regularmente dos grandes santos do passado que vão estimulá-lo a buscar o Senhor de todo o seu coração? Eude Martins diz 15% é o máximo. 85% dos evangélicos brasileiros não compram livro nenhum. Não lê nenhum livro no ano todo. Espero que leiam a Bíblia, pelo menos, de vez em quando. Portanto, aquela ansiedade, aquela sede e fome pela justiça não existe. A gente está dormindo. Eu não sinto fome quando estou dormindo. Número 6, conversas sobre temas espirituais criam vergonha, hesitação. Não há prazer em conversar sobre as coisas espirituais. Número 7, esportes, recreação, entretenimento se tornam importantes na vida do cristão. A necessidade do recreio toma lugar da necessidade de crescimento espiritual. Então as férias não são para buscar ao Senhor, mas para buscar relaxamento, praia, brincadeiras, televisão e essas coisas assim. Sinal de sonolência. Se praticam pecados da carne e da mente sem criar rebuliço na consciência. Meus irmãos, quanto pecado não produz nenhum problema com consciência. Consciência tranquila, a oração mais ou menos que acompanha essa consciência: Senhor, perdoa os nossos muitos pecados, mas eu não estou lembrado de nenhum deles, graças a Deus.
consciência tranquila, nenhuma tentativa de colocar o coração diante da luz do Evangelho. O avivamento que radicalmente mudou o leste da África no ano 1939, 40, 41 e até os anos 70 do século passado, 50, 60, 70 anos atrás. Aqueles irmãos africanos nossos não somente se arrependeram dos seus pecados, como eles também viveram com aquela abertura e confissão. Eles chamaram andar na luz o fato de que nessas reuniões de comunhão eles se abriram e contaram o que estava acontecendo. E quando eles estavam com seus irmãos, disse: se você encontrar na minha vida algo que parece pecado, não tem que ser pecado, parece pecado, me fale, e eu vou te agradecer. Por quê? Porque eu quero andar na luz. No fundo do túmulo, meus irmãos, no necrotério é escuridão. Não sei se os irmãos querem ouvir mais. Por exemplo, quando não se almeja ser como Cristo, e o desejo pela santificação não domina nem preocupa. O que eu quero é pagar minha conta com Deus. Deus exige que eu vá para a igreja, eu vou para a igreja. Exige que eu dê meu dízimo, eu dou meu dízimo. Então estou indo para o céu. Meus irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. A palavra diz: correm atrás da santificação, sem a qual ninguém há de ver a Deus. Que Deus nos ajude. Quando a aquisição de dinheiro e bens, obcecamente, a gente gasta muito mais tempo pensando como que eu posso ficar mais rico, em vez de como que eu posso servir ao Senhor com esses bens. Quando possível, repetir palavras de hinos e cantar músicas cristãs sem o coração ser tocado. É algo complicado, irmãos. Nós cantamos hinos esta noite. E eram muito importantes essas palavras. Mas não sei se realmente pensaram na realidade. Quando possível, assistir filmes, programas da televisão depravados, ler literatura sem compromisso com moralidade e não sentir nenhum problema que a gente está desagradando o Senhor da glória, que Ele comprou com seu sangue precioso. Quando quebra de comunhão na igreja ou na família, não produz nenhum quebrantamento diante de Deus. Dizer: Senhor, me perdoe. Perdoa nós. Quando você pode ouvir blasfêmia e o nome de Deus pronunciado em vão, sem sentir tristeza ou choque. E assim vai, os irmãos podem acrescentar mais 1000 características da vida de quem dorme entre os defuntos. A Jurema
trabalhou num banco de Santos, no estado de São Paulo. Casou com um marinheiro americano, foi para os Estados Unidos e começou a sentir uma aflição muito grande. Falou com o padre, e o padre não tinha tempo para ajudá-la. E um dia, pela graça de Deus, alguém levou ela para uma igreja. E ela se converteu. Mas ela nunca sentiu bem, pelo fato que ela trabalhou ao lado de crentes, no seu banco, que nunca falaram nenhuma palavra sobre Cristo para ela. Ela simplesmente não chegou a entender isso. Depois da sua conversão, nada mais preocupava ela do que ver aqueles parentes dela, de certo nível de categoria lá em Santos, a conhecer a Cristo. Ela não conseguia dormir bem no meio dos defuntos. Avivamento pessoal, avivamento individual e não apenas da igreja, ocorre quando, diz versículo 15, tomamos cuidado com a maneira que nós andamos. Cuidado como? Cuidado com o nosso rumo. Se eu estou rumando para o céu, onde eu vou passar a eternidade, e não para o inferno, onde também vou passar a eternidade, dependendo do rumo, eu vou sempre estar tomando cuidado que eu estou no caminho certo. Uma vez nós voltávamos de Chicago para Filadélfia, porque eu estudava em Filadélfia. E eu lembro que nós tínhamos que passar a noite inteira dirigindo para chegar lá e começar as aulas na hora certa. Eu dirigi até 1h da madrugada, mais ou menos, passei para o colega, outro colega, havia 3, eu acho, no carro. Eu voltei para o banco de trás para dormir. Quando eu acordei, o sol já estava brilhando, só que está brilhando na direção errada. Meu irmão, isso não é brincadeira. O sol não saiu do leste. Mas não é possível. Esse irmão dirigindo assim tranquilamente, rumo para onde? Com certeza não era Filadélfia, não. E nós temos pessoas aqui, provavelmente esta noite, que não estão no rumo celestial. Estão no rumo, ninguém sabe para onde, mas com certeza não é o céu. Isto é, não estão progredindo na direção de uma santidade real e compromisso cada vez maior com o Senhor. Que Deus nos ajude. Tem pessoas que gastaram bem mais tempo com o Senhor há 10 anos atrás do que hoje. Que rumo é esse? Em que agora a gente só tem 5 minutos para orar e antes a gente orava meia hora. É um rumo para trás, na direção oposta. Cuidado, diz a palavra, com a direção em que você está caminhando. Versículo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Se nós não aproveitamos as oportunidades para fazer o bem, então automaticamente vamos ajudar o mal. E os dias são maus mesmo. Nossa vida tem um comprimento predeterminado. Nós não temos eternidade para fazer o que temos que fazer nesta vida. E estes irmãos que estão saindo para o sertão, eles estão conscientes disso. Vai ser muito complicado você chegar lá no sertão quando você tem 90 anos. E
começar a evangelizar, dizer, olha, eu já gastei a minha vida fazendo o que eu queria, agora eu vou servir ao Senhor. Antes de morrer, os últimos 3, 4 dias que você tem esperando, já com câncer, vai para o sertão para evangelizar. Eu acho que não vai dar muito certo, não. Número 17, portanto, não sejam insensatos. O que é insensatez, meus irmãos? O que é mais estúpido do que não procurar a vontade de Deus para a sua vida? Por que Deus me deu o privilégio de nascer? Por que eu sou tão privilegiado de conhecer o caminho da salvação, ter a promessa do céu, de ter o Espírito Santo? Por que Deus me salvou? E pela sua graça, Deus nos dá esse privilégio de conhecer a sua vontade, como esses testemunhos que nós acabamos de ouvir deixaram bastante claro. E finalmente, versículo 18, não se embriaguem com vinho, cachaça, chopes, álcool, tem uma capacidade de dar aquele sentimento, como as drogas dão aos jovens, um sentimento de bem-estar, de que está tudo bem, esquecer dos problemas da vida, falar, até alguém comparou com a gente tomar cachaça, pinga e se transformar em animal. Toma-se um copo e se torna um macaco. Fala, não tem nada para dizer. E depois toma mais um e vira um leão. Aí começa a brigar com todo mundo. Toma mais um e vira um porco e dorme na sarjeta. Isso mesmo. Álcool estraga. Não se embriaguem com vinho, mas enchem-se ou permitam-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque justamente o enchimento do Espírito que distingue a pessoa acordada, em pé, rumando para a santificação, aproveitando o bem, tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque tem o Espírito de Deus nele que está controlando sua vida. Todos os salvos que têm vida têm o Espírito Santo, mas nem todos estão sendo controlados pelo Espírito. Ser cheio do Espírito significa permitir que os seus desejos fiquem subordinados e sujeitos ao desejo do próprio Espírito de Deus. Há uma mudança radical quando Pedro, discípulo de Jesus, anda com Jesus durante 3 anos. Nada de especial, apenas negando o Senhor Jesus, logo antes da sua morte, depois de prometer que ele nunca negaria Jesus. Mas quando aquele jovem pescador, discípulo, se torna cheio do Espírito, ele se transforma num homem tão útil na obra de Deus, que num só dia Deus usa ele para salvar 3.000 pessoas da destruição eterna. Amados irmãos, avivamento é despertamento. Avivamento se distingue daquela vida de acomodação espiritual. Avivamento é uma pessoa que está cheio de Deus. Portanto, a sua vida normal, humana, está nas mãos de Deus. E a gente percebe isso, de maneira que ele possa ser grandemente usado pelo Senhor da glória.
Nós vimos o filme uns poucos dias atrás da morte dos meus 5 colegas, 3 deles da escola onde eu estudei, da mesma classe, da mesma época, mortos pelos Aucas no Alto Amazônia. O Jim Elliot tinha um lema para a sua vida. Ele sempre foi conhecido uma pessoa que está rumando para o céu. Por quê? Porque ele saía da cama cedinho para ler sua Bíblia, para orar. E ele tinha esse lema que dizia: não é tolo, não é insensato, aquele que larga o que ele não pode segurar, aquele que pegar aquilo que ele não pode perder. O que você tem que largar? Claro, tem que largar a sua própria vida. Se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Agora, se nós queremos seguir a Jesus, só que nós não queremos tomar nossa cruz, nós vamos segui-lo dormindo e sonhando que somos discípulos, mas não verdadeiros seguidores. Que Deus abençoe cada um. Eu espero, como disse ontem, encontrá-los todos no céu, porque provavelmente nunca vou vê-los mais neste mundo. Minha vida está chegando no fim. Os irmãos percebem isso. A minha idade é algo que não dá para esperar muito tempo mais. Portanto, eu estarei lá esperando. E quando eu vejo os irmãos de novo, eu quero apertar a mão de todo mundo quando entrar lá na porta. Fica lá na porta esperando. Eu sou fulano que esteve naquela igreja lá de João Pessoa. Como foi a sua vida? Você está feliz? Ou você teria vivido sua vida diferentemente do que viveu? David Brainerd falou isso com 29 anos quando ele faleceu. Eu não teria vivido a minha vida diferente do que vivi por nada neste mundo. Eu quero ouvir isso de todos os irmãos. Eu dou graças a Deus pelos novos sertanejos, esses chamados radicais, uma palavra muito interessante, né? Por quê? Porque diz que estão voltando para a raiz de querer estar em pé e não dormindo no meio dos defuntos. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Nós gostamos de dormir. É gostoso relaxar. É gostoso não ter nenhuma preocupação nessa vida. Nem para onde que nós vamos, nem temos apetite nenhum, temos fome nem nada. Mas, oh Deus, uma vida de sonolência total durante a vida toda, com certeza, não honra e não glorifica a nosso grandioso Deus e Pai, que deu seu Filho para nos dar vida e entusiasmo e amor pelas pessoas perdidas. Leva-nos esta noite, Senhor, para reexaminar nossas vidas para a Tua glória. Dá-nos uma nova visão de dinheiro. Dá-nos uma nova visão das pessoas em volta de nós, vizinhos que não Te conhecem. Dá-nos uma intencionalidade na oração que nós não tivemos ontem, quando oramos. E, ó Deus, levante no meio do Teu povo pessoas para Te servir e mudar o quadro de povoados que não tem nenhum crente. Oh Deus, tenha misericórdia. Em nome de Jesus te rogamos.